A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e neles o temos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade, amém? Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. As perguntas de Jesus aos seus discípulos na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, onde depois de Jesus terá ensinado aquela grande multidão naquele deserto, os discípulos disseram a Jesus: Este lugar é deserto, mande essas pessoas irem embora, para que indo pelos campos ao redor das aldeias, comprem para si o que comer. Mas Jesus disse: o que vocês têm? Procurem saber. E depois que eles procuraram saber, eles conseguiram não só os pães, mas os peixes. 5 pães e 2 peixinhos, o qual o Senhor abençoou aquela quantidade de peixe e de pães, mediante aquela grande multidão, 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. E reconhecimento e gratidão àquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que aos olhos do ser humano parece ser tão pouco, insuficiente para a necessidade humana. Mas aqui o Senhor ele nos mostra que ao abençoar, erguer os olhos e reconhecer mediante ao Pai aquela quantidade, foi uma forma de Jesus pedir a multiplicação, era da vontade, a vontade de Deus estava em Jesus. Era da vontade do Senhor suster aquela quantidade de pessoas. Mas de que forma nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando o que Jesus já nos deu? Nós estamos valorizando o que Jesus já nos deu? Os nossos olhos estão limitados no natural? Foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus disse, tratem de vocês mesmos dar de comer, e eles pensaram, em dinheiro, em 200 denários, em meio àquele deserto. O Senhor disse, o meu justo, ele viverá pela fé. E o Senhor quer nos ensinar a viver pela fé. Quer nos ensinar a enxergar a provisão do Senhor, deixando que o Senhor nos transforme pela renovação da mente, para que a gente enxergue o poder de Deus nas nossas vidas. Mas precisamos reconhecer, sermos gratos, valorizar aquilo que o Senhor está nos dando, abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento e aprendermos a caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem? Que a gente veja a proporção do que o Senhor já nos deu, que a gente não veja com os nossos olhos naturais, porque todas as vezes, que a gente vê com os nossos olhos naturais, os discípulos aqui, mas o que é isso para tanta gente, Os olhos naturais, ele limita o que é o recurso que você tem mediante a quantidade de coisas que tem para quitar, São os nossos olhos naturais. Mas o Senhor quer que a gente ande o quê? Pela fé. A gente não ande por vista, mas pela fé. Isso é de dentro para fora, meus irmãos. Quando a gente medita na palavra do Senhor, o Senhor quer que a gente tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo não viu apenas 5 pães e 2 peixes, Essa multiplicação, além de todos terem se fartado, sobraram e foram recolhidos ali dos pedaços que sobraram. Então precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo, o mesmo olhar de Cristo. Mas todas as vezes, de que forma nós estamos pedindo ao Senhor aqui? A forma que Jesus abençoou, a forma que Jesus foi grato ali, ensinando a todos, não ter os olhos limitados naquilo que aquelas pessoas estavam vendo. Então que a gente não se limite naquilo que nós estamos vendo. Não vai dar, Não tem como. Não pode, não tem recurso. Então isso que é o natural. É o natural que faz com que impeça que o ser humano consiga viver o sobrenatural. Quando Eliseu foi enviado à casa da viúva em Serepta, e Eliseu chegou e pediu água àquela mulher,
E ela indo pegar a água, ele também lhe pediu um bocado de pão. Mas aquela mulher afirmou a Eliseu que ela não tinha senão um pouco de farinha e um pouco de azeite. Muito pelo contrário. Deus tinha abundância para aquela mulher, Deus tinha fartura, Deus tinha provisão para aquela mulher, mas ela colocou na alma dela, ela já tinha decretado uma situação para ela e para o filho dela. E assim diz o Senhor: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E aqui o Senhor continua, que nós vamos invocá-lo, buscá-lo de todo o nosso coração, em oração, nos aproximar dele, e ele fará com que mude a nossa sorte. O Senhor, ele trabalha com ordenanças, o Senhor, ele trabalha com obediência, então, e a gente só precisa estar atento para obedecer a voz do Senhor, as ordenanças do Senhor. Lá naquele deserto, o Senhor Jesus Cristo pediu para que os discípulos procurassem o que tinha. Depois que eles acharam, o Senhor pediu para que aquelas pessoas se dividissem em grupos, sentassem na relva, para que ficasse tudo organizado, para que houvesse a divisão. Quando Elias foi lá à casa daquela viúva, o Senhor já tinha ordenado aquela viúva para que alimentasse Elias, e ela tão somente ela obedeceu. Quer que a gente tenha o mesmo modo de pensar. Aquela mulher, aquela viúva lá em Serepta, ela disse ao profeta que ela e o filho dela iam comer e depois morrer. Mas o que Deus tinha para ela era totalmente diferente. Então ela se apropriou, ela colocou na alma dela aquela circunstância. Ela se apropriou de um pensamento movido ali por aquela circunstância que ela estava vivendo. E ela colocou na alma dela algo completamente contrário ao que Deus tinha para ela, o que Deus estava enviando para ela. Então precisamos estar atentos para a gente não se apropriar das nossas emoções, mas da palavra de Deus. Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É guardar a palavra de Deus. A gente não se apropria das nossas emoções, dos que nós vemos, nem do que nós sentimos, mas tão somente da palavra de Deus. Então aquela mulher... Mas Elias disse, para ela o que realmente Deus tinha para a vida daquela mulher. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará. Louvado seja Deus, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então este era o plano que Deus tinha para aquela viúva de Serepta. Mas de que forma nós estamos enxergando a situação? Olhos, ou com os olhos ou com os olhos da fé, ou com os olhos da gratidão, Então, se Jesus quer nos ensinar a pedir bem, De que forma a gente está pedindo? De que forma nós estamos pedindo ao Senhor, agradecendo por aquilo que nós temos, e sermos gratos e valorizar aquilo que o Senhor está nos dando e procurar aquilo que a gente já tem. Para o quê? Para ser gratos, para consagrar ao Senhor, para abençoar. Abençoe aquilo que você já tem, em nome de Jesus Cristo, Quantos pães você tem? Quantos pães você tem, Louvado seja Deus, essa foi a palavra que o Senhor continue ministrando nossos corações, continue nos dando entendimento, amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos provê, meu Pai querido, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Continua, Senhor, abrindo os olhos do nosso entendimento, meu Deus. Abre o nosso coração para que a gente vai estar atento à tua palavra. Derrama sobre nós, Pai querido, o teu Santo Espírito e dá-nos conhecer as tuas palavras. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.